Caros irmãos, irmãs, hoje estamos nesta aula de formação catequética paroquial, aula de formação paroquial. E estamos encerrando a perícope, da missa parte por parte, que já iniciamos já há alguns dias. E espero que seja mesmo de bom proveito para ti. E o texto que nós analisamos é o capítulo 24 do evangelista São Lucas, do capítulo 13 até o versículo 35. E ontem, no último encontro, ontem ou antes de ontem, na última vez que você nos assistiu, isso é uma oportunidade a todo instante de rever, vimos a parte da comunhão, da liturgia eucarística e da comunhão. Hoje iremos partir, o rito da comunhão, para o rito dos ritos finais. Ou seja, repetindo o texto, Jesus entra na casa, ao ofertório, Jesus se revela ao partir o pão. Eis então aí a comunhão, estar unido, se tornaram um. E hoje nós vamos partir os últimos 3 versículos desse capítulo 24, que é o 33, o 34 e o 35. Eles dizem o seguinte: então um disse ao outro, no versículo 32, não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras? Ou seja, a liturgia da palavra, iluminada, a comunhão, a fração do pão, a partilha, o altar se faz presente. Eis então aqui que Jesus disse, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontravam os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Vejam só, vamos então parte a parte da Santa Missa. Na mesa, descobriram, os olhos se desvendaram. Viveram esta fraternidade. Após a comunhão, que geralmente cantamos um canto, recebemos esse Jesus como alimento. A partir do momento que nos alimentamos, nos tornamos fraternos. Existe uma oração chamada pós-comunhão, onde o padre diz, oremos, e ali nós temos uma oração de agradecimento pela Eucaristia, da presença de Jesus no meio de nós. Está aqui a mesa, os 2 discípulos de Emaús, Jesus ao lado, ele se torna presente. De repente, Jesus desaparece. E um diz ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelas Escrituras? Gostaria de chamar a atenção, Nesse momento, o que fazer? Quando nós iniciamos o nosso capítulo 24, lá no versículo 13, gostaria de relembrar esse versículo. Vamos lá tomar o nosso texto. No mesmo dia, 2 discípulos iam a um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros. Era tarde, era noite, não tinha energia, não tinha luz. Convidaram, se tornaram amigos, ofereceram o que tinham. Por que eles voltaram aqui, diz, no mesmo instante? Se esqueceram de tudo isso, simplesmente para dizer e contar aos demais
a grande alegria que tinham descoberto. Eis então, aqui, 2 momentos essenciais da Santa Missa. Primeiro, os avisos. Olha, Jesus, que bom! Saímos de casa com um problema, com uma dificuldade, ouvimos a Tua palavra, pedimos perdão, você nos deu perdão. Ouvimos a Sua palavra, confirmamos a nossa fé, recebemos Jesus Eucaristia, nos tornamos irmãos. E agora devemos voltar para casa. Voltar para casa significa fazer o caminho de volta. Ir para a nossa missão. Eis aí, chamamos de Santa Missa. Na realidade, a Santa Missa começa agora. Por quê? Eu vim de casa com o meu problema, com a minha dificuldade, com a minha intenção. Esta foi iluminada pela palavra de Deus, se tornou presença na comunhão fraterna, a mesa da palavra, a mesa Eucaristia. Agora eu devo voltar para casa e viver Jesus na família. Viver Jesus em casa. Eles poderiam dizer, olha, já é tarde, já é noite, estamos cansados, vamos descansar. Não, mas é preciso descobrir e relatar aos demais essa novidade. E qual é essa novidade? Ele ressuscitou. E Jesus se antecipou, porque os outros disseram, verdadeiro, porque ele já apareceu também para nós. Ou seja, nós estamos no tempo pascal. A única coisa que temos, lembramos a cruz e a Jesus Eucaristia. A mesa da palavra. Agora nós devemos se tornar Eucaristia. Voltarmos para casa. Estamos vivendo no momento presente, uma grande compromisso familiar. Como é difícil, às vezes, viver em família, viver em comunidade, conviver. Às vezes, na correria do mundo, nós nos encontramos, às vezes, para dormir, às vezes, em torno da mesa, para comer, às vezes, nos preocupamos em trazer dinheiro em casa para o alimento. Mas se esquecemos que o outro, aquele que convive do seu lado, ele também é gente, é ser humano. E Jesus veio nos falar, olha, assim como nós, como Jesus falou, que vocês fizeram uma comunhão, de um estrangeiro se tornou amigo, eis então que você deve se tornar irmão dentro da sua casa. Eis aí então, caros irmãos, a beleza da vida familiar. Pessoas estranhas que se unem e formam família e criam esses laços. Eis então Jesus que se torna presente. A Sagrada Família se torna presente vivendo essa comunhão. Essa comunhão dentro de casa, pai, mãe e filhos. A família aumentando, se tornando comunhão. A família vizinhos, grupos de vivência, grupos de reflexão, grupos de caminhada, a vida de comunidade, a vida de paróquia, a vida de diocese, de forania, a vida de diocese, a vida de regional, a vida de mundo. Ah, mas aquele se diz cristão, aparece, mas eu não conheço. Por isso, como é bonito cada um viver dentro da sua família, cada um dentro da sua comunidade, cada um dentro da sua situação. E é o desejo de Jesus. Olha, você aprendeu, você viveu. Gostaria que você desse um retorno para a gente, certo? Desse um retorno. Te ajudou esses encontros sobre essa liturgia de Santa Missa? Se te ajudou, dê um retorno, passe para frente, divulgue. Vamos descobrir a grande novidade.
Quando Jesus disse que quando a gente acha um grande tesouro, o que a gente faz? A gente faz de tudo para adquiri-lo. E toda Santa Missa é um dos mandamentos da igreja. Participar da missa inteira, nos domingos e festas de guarda. Ou seja, participar da vida de comunidade. E na vida de comunidade a gente lembra a história, palavra e a fração do pão. Viver em fraternidade. Oxalá que nós saibamos viver a verdadeira partilha, o verdadeiro amor. E se precisar, nós temos aqui a presença de Nossa Senhora. Nossa Senhora, que parece que é a imagem de Guadalupe, mas a mesma Mãe de Deus. Nós temos o símbolo da cruz. Lembrar que viver essa fraternidade é de frente com os irmãos. Me permitam aqui, porque muitos casais não dão certo. Porque às vezes só se preocupam com o prazer e o satisfazer a si mesmo. Eu serei Eucaristia. Jesus se torna Eucaristia quando ele se torna um deles. Eis o motivo aqui do altar. Jesus se torna no pão e no vinho, que não é mais pão e vinho. Ele quer ser teu alimento para que você se torne um dele. Eis então o sentido de ser cristão, um outro Cristo. Toda missa eu sou chamado a viver como cristão, ou seja, eu venho, me torno Cristo e sou Cristo para o irmão. Nós não queremos parar por aqui. A missa, na verdade, ela começa agora. É a nossa missão. Por isso, tem muita gente que pergunta: Padre, a missa que hora vai terminar? A missa começa agora. É agora que você deve ser um cristão dentro de casa. É ali que você deve viver Jesus Cristo. É ali que você deve se tornar esta Eucaristia, ser esse alimento para aquela pessoa que precisa desta sua ação. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda essa graça. Nesse período em que somos chamados a viver em família, a viver em fraternidade, que você seja Eucaristia. Eis o termo Eucaristia. Eu me torno graça para o outro. Eu me torno presente para o outro. E que você seja Eucaristia, vida dentro da sua família. Te espero no próximo encontro, na nossa próxima aula de formação virtual. Que Deus te abençoe. Amém.